Olá, chegando para mais uma live hoje, iniciando, a série sobre o nosso e-book, O Feminino em Movimento. Aqui são 124 páginas, é um livro onde 10 mulheres, eu e mais 10 mulheres do Brasil, nos reunimos. Todas tinham um sonho, algumas já escreviam, algumas já tinham livros e resolvemos colocar nesse livro um compilado de todas as nossas vitórias, de tudo aquilo que nós vencemos. E eu tenho certeza que as nossas vitórias, elas irão te ajudar a te levar para um novo nível. Vou chamar a Andréia Coutinho, ela vai ser psicanalista hoje, né? Ela abre, né, o nosso e-book, o primeiro capítulo do e-book, com um tema incrível, que é a criança ferida. A gente vai falar sobre a jornada da criança interior. Nós vamos falar sobre a criança ferida, aquelas dores, aqueles traumas que são gerados lá na infância. Oi, prima, tudo bom? Seja bem-vinda, fique até o final, que hoje vai ser um tema aqui maravilhoso, cura interior. Vamos falar sobre o nosso e-book, já vamos receber a Andréia Coutinho, que está aqui, psicanalista. Prepare as suas perguntas, interaja aqui com a gente, né? E anote o que ela estiver falando, depois surgir alguma dúvida, no final você pode tirar suas dúvidas e vai ser um momento assim que Deus preparou para que a gente possa se curar, que possa vivenciar algo novo na nossa vida, né? Muitas vezes nós somos mulheres, aparentemente mulheres, né, adultas, mas temos comportamentos que nos remetem à infância, né? Então hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? A gente precisa olhar para esses nossos comportamentos, ver, né, aonde que eles foram gerados, né? Por que certas palavras elas me ferem tanto, né? E por que eu reajo de tal forma? E quando a gente para curar essa criança, nasce uma mulher que irá protagonizar a sua história. E quando a gente se cura, a gente começa a viver o nosso propósito, que é aquilo que Deus escreveu sobre nós. Vamos chamar a Andréia para cá, vai convidando mulheres para estar aqui, porque hoje o tema é incrível. Eu tenho certeza que vai somar muito na sua vida, olhar para dentro, olhar para essa criança, acolher essa criança, né, essas emoções, né, que muitas vezes temos dentro de nós e que reagimos a tantas coisas. E muitas vezes a gente se pergunta, por que eu reajo desta forma? Por que isso me machuca tanto? Por que essas palavras que meu marido me fala me machucam tanto? Por que as atitudes do meu chefe me machucam tanto? Por que eu não sou reconhecida? Por que os meus relacionamentos não dão certo? Por que eu não consigo fazer dinheiro? Então tudo isso está ligado às emoções que foram feridas lá na infância e que a gente não conseguiu superar, ficou presa. É como se nós tivéssemos ficado presos lá na infância, naqueles momentos onde a gente sofreu esses traumas. Por isso que aqui na vida adulta muitas vezes a gente não consegue, né? Ser uma mulher plena e viver o nosso propósito em toda a abundância. Vou chamar a Andréia aqui. Oi, Sil, tudo bem? Que bênção! Compartilhe essa live com mulheres da sua família, do seu convívio, da sua igreja, para que elas também possam ser edificadas com o que a Andréia vai transbordar hoje aqui na nossa vida. Vamos chamar a Andréia aqui. Que maravilha! As mulheres estão vindo para cá, que bênção! Tenho orado, tenho pedido a Deus que esse e-book seja bênção na vida de muitas mulheres. Aqui tem histórias que transformaram a vida de 10 mulheres. Histórias que podem transformar a sua vida também, podem te levar para um novo nível. Boa noite. Boa noite. André. Tá me vendo direitinho? Tá de look novo? Corte. Tá de corte de cabelo novo aqui ao vivo, assim, gente. Tem que aparecer umas pessoas na live. Tá linda. Eu queria falar oi. Aqui tá um calor, aqui na minha cidade, que eu não consigo deixar minha franja direito, gruda tudo na testa, já joguei aqui pro lado. Tá lindo.
Fala pra 39 mim, graus hoje aqui foi, olha, a sensação térmica lá de 45, então foi tá de meu derreter hoje. Meu Deus. Aqui também tá quente. E aí, Olha, qual que é a sensação? Fala para mim a sua sensação de estar vivendo, de estar gerando, de estar ouvindo os primeiros gritos desse bebê, que é o seu primeiro meu, e-book, né? meu Deus. Olha, gente, eu falo assim que Deus me conectou em 2023 com mulheres, porque assim, eu sempre escrevi, eu sempre fui de escrever, mas assim, nunca passou pela minha cabeça que eu, né, pô, isso aqui é um livro, gente, é 124 páginas, né? Tem histórias aqui, tem vidas aqui dentro, ser vivo. Isso está pronto para pular daqui para a sua vida, para transformar a sua vida. Deus me conectou com essas mulheres maravilhosas, a Andréia, que está aqui com a gente hoje, psicanalista, e ela já escreveu dois livros, né, 4 Andréia? livros. Com esse é o quarto, né? Olha só, gente, que maravilha. Então, assim, às vezes você tem um sonho, mas sozinha você não vai conseguir sair do lugar. Verdade. Deus vai te conectar com pessoas maravilhosas, como a Andréia, como a Valéria, como tantas outras mulheres, entre essas 10, cada uma foi responsável por uma parte dessa criação. Cada uma teve uma porcentagem, teve lá o seu tijolo, a sua argamassa, e colocou nesse projeto, e hoje esse projeto virou uma realidade. Então, assim, ó, muitas vezes eu não vou conseguir executar o meu sonho, realizar o meu sonho sozinho. Mas Deus vai me conectar, e assim vai ser com você. Deus vai te conectar com pessoas que você tenha sensibilidade de se aproximar dessas pessoas e deixar que elas transbordem na sua vida. Porque Deus vai permitir que você caminhe com pessoas que vão te levar para um novo nível. E eu sou imensamente grata a Deus por esse sonho aqui se tornar realidade. É um filho, né? Como você falou Tá ali. chorando, já tá chorando já. Já tá dando seus primeiros chorinhos. E como que tá sendo a sensação? Essa sensação, eu gosto de ouvir. É, Porque você falou sobre um tema muito pontual nos dias de hoje, que é a filiação, né? Você falou sobre a filha, né? Então, a importância de entender essa nossa parte feminina em Deus. E verdade. É fazer isso incrível. É maravilhoso. desabrochar em você. É maravilhoso. Assim, eu vejo que nessa transição de 2023 para 2024, muitas coisas aconteceram dentro de mim. E uma delas foi a transformação do visual, né? E eu tive, até estava olhando, eu tenho uma foto minha da infância, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para você. Gente, o meu cabelo. Ao vivo é muito bom. O meu cabelo, eu não sei se vai dar para ver, mas eu me conectei com a minha criança mesmo inconscientemente. O meu cabelo era muito parecido. Deixa eu ver se dá para ver ali, ó. Essa sou eu. Consegue ver? Era Olha, preciso voltar à essência. olha Era isso. necessário voltar à essência. Era necessário voltar à raiz. Meu, que coisa linda, como Deus é tremendo. Quando eu cheguei em casa de cabelo curto, daí eu vim aqui fazer já, né, um vídeo para postar, e eu olhei aqui, ó, pelo meu vídeo aqui, de frente, eu olhava lá atrás e eu vi essa foto. Eu olhei de novo, aí eu travei o vídeo, fui lá ver, eu disse, meu Deus, é minha foto de criança, fiquei igualzinha. Acessou a criança, curou as dores. Amém. Isso mesmo, eu me Acessou a sinto criança, curada. curou as dores. Curou as Me sinto dores. curada em muitas áreas e assim, esse tema, né? Sempre assim nas minhas orações, mesmo antes de entender da parte sistêmica, eu ia orar e o Senhor já me falava, me trabalhava em mim a linha geracional. E eu desenhava sem conhecimento nenhum. Eu desenhava, eu pequenininha, uma sementinha, daí eu vinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu vinha orando nesses estágios da minha vida sem saber que aquilo tinha um fundamento. Depois que eu fui estudar sistêmica, só comprovou aquilo que o Espírito Santo já tinha ministrado em mim lá atrás, já dessa questão da cura geracional, né? Temos Então, raízes, né? Temos raízes.
Verdade, verdade. E sobre o tema, Rose, fala para mim sobre o feminino em movimento, sobre Uau. o, o, o nome, né, do livro. Sim. O que Olha, despertou em você? Para essas esse mulheres nome. que estão assistindo aqui possam entender, gente, sabe o que eu quero dizer para todo mundo que está aqui? Envia para os seus amigos, envie para suas amigas, porque este e-book que partiu do coração de Deus e veio para o coração da Rose em líquido e veio se cristalizando em nós até se transformar nisso daí, até se transformar na materialização. Este e-book, gente, eu costumo dizer, ele não é um e-book, ele vai ser uma transformação de vida na vida daquele que adquirir esse e-book lá no link da Rose. Vai ser uma transformação, gente, porque ele é um caminhar no feminino, no nosso feminino. Então, convide outras mulheres, porque esse trabalho ele foi feito pelo coração de Deus para alcançar verdadeiramente mulheres e para que haja transformação de vidas. Então, eu peço a você se convide, mande para os grupos, convide mulheres para vir participar aqui dessa live, porque uma transformação que Deus faz na nossa vida, a gente não pode apagar ela. E a gente tem que... Como que a gente acende a chama, né? Diz que o carvão fora da chama... O que acontece com o carvão fora da chama? Ele morre. Ele apaga. Então, o carvão, ele tem que estar ali na chama para ele entender o fogo, a unção que está naquele lugar. Então, nós temos que estar sempre, olha assim, ó, como é que é mesmo? Empatumada de óleo da unção, é isso, né? Não sei o nome direito. Temos que estar no meio, para que a gente possa acender a nossa chama. Sozinhos não acendemos a chama. Por isso que foram 10 mulheres para trazer a luz, para trazer esse líquido, a cristalização, para que ele se transformasse em algo real, palpável. Para nós, não. Para você que vai ler, para você que vai adquirir, para você que vai fazer o passo a passo e cada exercício que tem nesse livro, você vai descobrir um pouquinho mais de você. Então, vai lá e convide outras pessoas para participar dessa live, que a Rose vai falar agora como que é, Rose, o feminino em movimento. Fala para mim, como que é esse feminino em movimento? Porque você já foi lá na raiz, você falou, já que é para começar, inconscientemente, você vê como que é o inconsciente? Você precisava olhar para esse feminino em movimento. O inconsciente sabe que toda criança, para criança tudo é maravilhoso. Para criança tudo é novo. Para criança tudo é belo. E foi preciso mexer nas suas estruturas, porque para quem não sabe, né, a Rose estava com um cabelão quase lá na cintura, né? E ela cortou, gente. E essa foto ela vem mostrar agora que é a mesma foto de quando ela era criança, inconscientemente, para um novo passo na vida dela. Ela voltou às raízes para acessar novamente aquela pureza do desejo de uma criança que ganha aquele primeiro brinquedo maravilhoso. Verdade. Que coisa linda, que coisa incrível. Aí, Rose. Tudo que você falou queimou aqui dentro do meu coração. E assim, esse tema, né? Feminino teve vários temas que a gente colocou lá no grupo para sortear, e esse tema assim veio, né? E todas aderiram, e foi assim algo que. Porque nada mais é do que Deus fez em nossas vidas, né? Principalmente no ano de 2023, foi nos movimentar, foi unir essas mulheres que estão aqui nesse e-book, e tantas outras, né, que não puderam participar desse, mas não vai faltar oportunidades de participar em outros projetos, né? Mas essas mulheres, elas se movimentaram para transbordar. Por quê? Porque nós entendemos que aquilo que nos feriu, Deus permitiu que acontecesse isso com a gente, para que hoje a gente possa estar aqui e ter autoridade. Porque aquilo que eu venci,
aquilo que era ferida e que eu venci, hoje me dá autoridade para falar para outras mulheres que é possível você sair desse lugar de dor que você se encontra hoje. Isso é o feminino em movimento. É mulheres que se curam e curam outras mulheres e criam, né, uma onda positiva, né? Uma onda espiritual que vai levando outras mulheres para este lugar de cura. Então, assim, eu sempre falo que Deus tem tanto para nos dar, Deus tem tanto para transbordar na nossa vida. Então, assim, tudo aquilo que eu já fui curada, eu preciso romper com esse dique interno que tem aqui dentro de mim e vir transbordar, vir falar daquilo que Deus já curou, daquilo que Ele já fez na minha vida. E hoje, a Andréia, psicanalista, que está aqui abrindo o nosso e-book com esse tema incrível, porque, assim, todos os nossos problemas na vida adulta têm a sua raiz lá na infância. Então, assim, abrindo esse e-book de forma assim incrível, maravilhosa, eu vou passar para a Andréia agora, para que ela possa explanar. Você anote as suas perguntas, faça pergunta aí para a gente. Encaminhe essa live para outras mulheres, para que elas também possam ser tocadas, para que elas possam ser ministradas e serem curadas, porque eu sei que o Senhor vai liberar aqui hoje cura, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, assim, se movimente, faça a sua parte, porque ela vai começar a transbordar agora. O dia que vai se romper e vai ser bênção. Amém. Vamos lá. Então, gente, esse e-book foi algo maravilhoso que Deus colocou no coração da Rose. E ela veio falando, né? E até que se chegou a esse tema feminino em movimento. Imagina o que você entende como feminino em movimento. Porque as mulheres, normalmente, nós estamos vivendo num tempo onde as mulheres estão vivendo uma tremenda competição. Aonde elas se feriram, elas estão se ferindo mais. Elas não conseguem se aliançar, porque a ferida foi tão profunda que hoje em dia eu digo que as mulheres pararam de confiar nas próprias mulheres. E antigamente, desde a época da palavra de Deus, as mulheres, as parteiras, elas eram muito unidas. Por isso que Moisés viveu. E o feminino em movimento, ele remete a isso. Mulheres unidas para ajudar umas às outras. E como? Cada uma com a partícula daquilo que ela viveu ou daquilo que ela aprendeu. E quando eu vim falar sobre feridas da infância, naquilo que nós fomos feridos, nós nos tornamos cirúrgicos, porque sabemos exatamente a dor que o outro está sentindo. Se eu sei que eu passei por uma dor no braço, uma quebradura no braço, eu sei como dói, eu não vou chegar e vou bater em alguém que acabou de tirar, por exemplo, a tala do braço. Eu não digo nem com a tala. A gente vai saber a dor que a outra pessoa está sentindo. Então, quando a gente fala de feridas da infância, quem aqui nunca passou por um olhar malvado de uma professora? Quem aqui nunca passou por um abuso, seja ele sexual, seja ele emocional, seja ele abuso doméstico? Quem nunca passou por um abuso? E muitas das vezes são essas feridas que a gente traz da nossa infância. Feridas que foram profundas e que hoje, nos dias de hoje, a gente não consegue compreender o porquê a gente entra num ambiente, numa lanchonete, num restaurante e a gente se sente mal. Você está toda certinha, toda alinhada, toda arrumadinha. O porquê que lá no seu coração e no seu profundo você não consegue se sentir pertencente àquele ambiente. São feridas emocionais. São feridas profundas que ficaram gravadas no nosso subconsciente. Mas tem uma maneira da gente remover essas feridas, a dor, né? A dor das feridas. Aliás, o sofrimento da ferida. A dor a gente sentiu naquele momento. Não tem como apagar. Mas o sofrimento que a gente carrega pelo resto da vida é o quê? São as histórias que a gente conta dia após dia sobre as nossas feridas. E nessa parte do e-book que eu escrevi, eu falo muito, eu gosto de falar muito sobre 4 feridas, porque a minha base ela é cristã.
Então, eu sempre vou estar falando daquilo que está relacionado com a Bíblia. São muitas feridas, não são apenas 4. Eu falo sobre a ferida do abandono, da humilhação, da traição e da rejeição. Mas tem ferida do abuso, tem ferida do medo, tem várias outras feridas que a gente carrega desde a infância. E é preciso o quê? É preciso a gente olhar para esses lugares de dor, para que a gente possa ressignificar o sofrimento e assim contar uma outra história. Para quê? Para que a gente possa viver, gente. Para que a gente possa se movimentar. Tem muitas mulheres que não conseguem exalar o seu feminino dentro de casa, no trabalho, porque foram feridas, foram abandonadas lá na infância. E tem tanto medo de ser abandonado nos dias de hoje que ela começa a abandonar as pessoas antes que elas abandonem. A ferida da humilhação, qual que é a dor? A ferida da humilhação, a criança se sentiu tanto humilhada que hoje em dia ela humilha, mesmo sem saber. Quantas são as pessoas que nos dizem que você é uma pessoa tão difícil? Por que você é tão difícil assim? Eu consigo lidar com todo mundo, menos com você. Às vezes essa pessoa foi tão humilhada que ela humilha até mesmo sem perceber. E isso são coisas que no profundo, ali numa análise ou numa terapia sistêmica, com os movimentos da água, a gente consegue ver, a gente consegue analisar, a gente consegue encontrar lá onde que estão as feridas, não é, Rose? Que a gente consegue lá na sistêmica fazer o movimento e encontrar essas feridas de uma forma que você que está nos assistindo agora possa ver e poder curar, né? E poder tratar dessa ferida. A gente não fala curar, mas a gente fala tratar dessas feridas até você sentir forte para se colocar de pé de novo. Porque a sua maneira de estar é de pé. Também eu falo sobre a ferida da traição. Andréia, mas que ferida da traição que é essa? A criança, quando ela é criança, ela se sente que a mãe gosta mais de um filho do que dela. Às vezes a mãe diz que, nossa, que tarefa maravilhosa. E aquela criança, nada. Às vezes a mãe sai para trabalhar, também a criança se sente traída, trocada. Então a ferida da traição, a pessoa vai estar sempre se sentindo trocada, em todos os momentos trocada. Trocada por tudo, gente. Não trocada só por outra pessoa, não. A pessoa se sente trocada por um carro, a pessoa se sente trocada por um emprego, a pessoa se sente trocada por uma viagem. Ela se sente sempre trocada, traída. Essa se chama ferida da traição. E a ferida da rejeição. Eu vou dar só esse spoilerzinho. Tem bastante ainda aqui, só nessa partinha. Tem todas as outras partes que as outras mulheres escreveram com coração, com sentimento, com toda a devoção. Essas mulheres escreveram este e-book. Como eu estou falando aqui para vocês, vocês vão passar por um processo. Vocês vão tirar, remover as cascas, lendo este e-book. E, por fim, a ferida da rejeição. A ferida da rejeição é a mesma história de todas as outras feridas. Quem foi rejeitado, ele não foi rejeitado, mas ele se sentiu rejeitado, ou talvez até mesmo foi rejeitado. O nosso Senhor Jesus, ele realmente foi traído. Ele foi abandonado. Ele foi humilhado e ele foi rejeitado. Tudo isso na Via Crucis. Com a cruz nas costas, Jesus foi traído, foi cuspido. Pedro negou ele, traiu. Os discípulos o rejeitaram. Então, essas são feridas que o nosso Senhor Jesus sabe que nós vamos passar por ela. E ele tem exatamente a cura. Se tem alguém que eu posso te dizer para você que está aqui nessa live, que tem a cura para você, é Jesus, é Cristo. E sem Cristo nós não podemos viver. Então, quem foi ferido pela ferida da rejeição, ou acredita que foi ferido, ele vai rejeitar tudo e a todos. A ferida da rejeição é: eu recebo um presente, eu recebo esse presente e eu entrego para o doador. Já pensou o que é isso? Isso é rejeição. Eu entrego
entrego de volta. Isso é a ferida da rejeição. Então, às vezes, a pessoa está devolvendo coisas que ela devia estar recebendo. E a Bíblia diz que a gente, tudo que a gente quer receber, a gente tem que dar. Então, esse é um pedacinho que eu falo sobre as feridas da infância. Aqui nessa história, eu falo sobre quando eu já estava com 42 anos e a minha vida estava assim, afundado nesse, como se fosse numa trevas, né? Eu tenho até escrito aqui, mas barreira do terror. Eu me aconselhei com uma terapeuta e ela me falou: Andréia, você está passando pela barreira do terror. Porque mulheres, homens, quem passou por essas feridas da infância, a gente não entende a culpa que a gente carrega. A gente carrega uma culpa impossível de arrastar. Então, muitas das vezes, as pessoas estão como quem se arrastam na vida, porque estão carregando culpas que não são deles. É preciso abandonar essas culpas, é preciso abandonar essas feridas, é preciso parar de acariciar essas dores e deixar tudo isso para trás. Para quê? Para que a gente possa caminhar com Cristo. Como eu já disse, só Jesus tem a cura. Mas é preciso que a gente pode falar. A gente não consegue viver o nosso propósito se a gente vive essa vida de dor, né? Essa vida de tristeza, de carregar toda essa culpa, porque tu só consegue enxergar isso, tu não consegue enxergar a perspectiva de futuro, de ser uma mulher empreendedora, de fazer acontecer. Faz sentido? É isso mesmo, né? Você fica na vítima. Parece que o teu foco é só as tuas dores, né? Eu fui rejeitada, eu fui humilhada, eu fui abandonada, eu fui traída. Mas Tu fica ali naquele ciclo, né? Você não sabe o que aconteceu comigo, mas aconteceu lá atrás. Vamos deixar o passado no lugar dele. Vamos colocar a casa em ordem, tudo no lugar. Tudo, quando a gente fala de colocar tudo no lugar, é passado no passado, presente no presente, futuro no futuro. Mas se eu só estou projetando o passado, se eu estou presa lá no passado, também eu me prendo ao vitimismo. A culpa é um dos uma das emoções que mais afundam as pessoas. E normalmente quem passou pelas feridas, qualquer uma dessas feridas, e tem muito mais do que essas, as pessoas carregam essa culpa. Mas é preciso abandonar essas amarras, é preciso abandonar essas bolsas, esses pesos, é preciso abandonar esses pesos para poder caminhar, né? Caminhar adiante, seguir adiante. Então, como eu falo, isso aqui é só uma pequena explanação de tudo aquilo que eu escrevi no livro e de tudo aquilo que um atendimento, de tudo aquilo que uma terapia sistêmica pode fazer na sua vida, de forma a te fazer olhar para onde dói. E dessa forma ressignificar e dar um novo significado, removendo esse sofrimento. Porque a dor não tem como não ter sentido a dor. A dor, sentiu-se a dor. Mas é necessário transformar esse sentimento. É o sentimento do sofrimento que a gente transforma e assim a nossa vida ela pode fluir e ir para sempre para frente, para o alto. Então é necessário ressignificar o sofrimento. A dor do eu. Não tem como apagar a dor de alguém que de repente realmente foi traído. Não tem como apagar a dor de quem realmente foi rejeitado, mas temos como ressignificar o sofrimento, porque a dor foi naquele momento. É igual quando eu bato o dedo, doeu naquele momento, depois vai ficar o roxo, depois o roxo some. Eu vou ficar lembrando do roxo? Não, o roxo sumiu. Então, quando a gente dá um novo significado, quando a gente ressignifica as dores da criança ferida, a gente avança leve, a gente voa, né? Como diz, voa, consegue voar, sai ali do rasante, como diz sai daquela canseira. A Valéria fala, né, que os lugares onde ela caminhou, o filho dela vai voar. Aí essa semana eu estava orando e falei assim, Senhor, os lugares onde meu pai e a minha mãe pisaram, eu estou voando. Eu achei tão maravilhoso, porque eu trouxe para mim essa frase, sabe? Foi lindo. Então, é isso mesmo. E quando é que a gente voa, Rose? Uau.
Quando a gente está leve. Quando a gente está leve. A gente voa quando a gente está leve. E a gente voa, então, quando a gente olha para dentro de nós, tira todas essas cascas. Porque o que nos deixa pesado não é o que o outro coloca em nós. O que nos deixa pesado é o que a gente coloca em nós como barreira. Que a gente guarda, né? Aquilo que a gente insiste em ficar carregando, né? É as dores de estimação. São armas da ferida. As feridas emocionais, elas carregam as suas armas. Por isso, a gente usa elas como armas também para atacar o outro. Então, aquilo que era para servir de cura, estamos usando como arma. Então, tem momento que devemos nos desarmar. Tem momento que a gente tem que pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente vê muitas pessoas, né? Hoje parece que as pessoas estão com os nervos à flor da pele, assim, né? Então, muitas vezes a gente olha as atitudes, principalmente no trânsito, assim, né? Tu não consegue entender por que a pessoa está naquele jeito, mas aquilo é o que? É um estado que foi gerado lá na infância, que vem à tona num momento assim de estresse. Como que seria? Sim. É um estado emocional. Eu tenho uma cliente que esses dias me falou que ela falou assim, André, eu preciso entender o que aconteceu. Ela foi dar uma ré no carro e a mulher estava vindo de moto, ficou com raiva dela porque ela não viu a mulher. Ela inconscientemente jogou o carro para cima da mulher. Inconsciente, entendeu? Inconscientemente. E isso não foi intencional, foi algo que intencional. Ela estava arrasada, mas ela não sabe como ela fez aquilo. O pai dela era motorista, com certeza devia ser esses motoristas que avançam, né, muito, que é motorista de carreta. E ela disse que se por algum acaso a moça freasse, ia acontecer uma tragédia, né? Olha aí. Subconsciente, Rose. Isso era uma ferida. Aquilo lá acessou nela uma raiva. Acessa. E às vezes, para a glória de Deus, não aconteceu nada. Eu falei assim, agora você tem que ficar alerta, porque depois que a gente estrala também para um episódio desse, se a gente não cuidar, pode acelerar. Então é por isso a busca por autoconhecimento, terapias. É igual quando a gente responde para um amigo no serviço, daqui a pouco para o outro, daqui a pouco a gente está respondendo para o próprio patrão. Vai engatilhando, a gente vai se tornando mais forte e a gente vai se esquecendo de quem a gente é. A gente vai se tornando a própria ferida, né? A gente vai se tornando aquele abusador, a gente vai nos tornando aquele que só humilha, né? A gente vai se tornando, se a gente não curar, se a gente não olhar para essas feridas, se a gente não compreender da onde que ela partiu e se a gente, principalmente, não perdoar tudo que aconteceu. É preciso perdoar. E quando aí a gente não entra no ato religioso, né? Porque às vezes as pessoas, perdoar é simplesmente deixar a pessoa partir da maneira que ela é. Eu sempre costumo dizer, né? Perdoar é deixar a pessoa ser quem ela é. Olha, se ela é daquele jeito, como que eu vou querer mudar? Se eu quero mudar ela, eu não estou aceitando nem eu do jeito que eu sou. Porque eu estou tendo que controlar alguém. Se eu tivesse livre, eu não precisaria controlar ninguém. Então, se eu estou tendo que controlar, eu não estou sendo nem eu, não estou perdoando nem eu mesmo. Então, perdoar é simplesmente permitir que a pessoa seja como ela é. Né? E quando é casado, não. Quando é casado, é perdoa e fica. Como elas são, né? É aceitar como elas são, né? Deus nos... É lógico, né? A gente fala, Deus nos chama, venha como estás, e na busca, o próprio Espírito Santo vai removendo as suas cascas, né? Paulo, eu amo a história de Paulo, né? Que caiu lá, ficou cego, né? As cascas nasceram nos olhos dele para que ele fosse chamado pelo nome, para que ele fosse chamado. Acho linda. Então, eu também começo aqui dizendo que eu sou uma filha também, porque nós conseguimos descobrir isso. Somos filhas. E as filhas são chamadas pelo nome. Embora eu tenha uma profissão, embora eu seja psicanalista, embora eu seja terapeuta, eu sou Andréia, filha.
a filha que carrega a essência de Deus, né? Isso basta, porque do que vai me adiantar a psicanálise em algum lugar onde ninguém quer saber de buscar por ajuda de autoconhecimento? Mas eu vou saber que ali eu sou Andréia, a filha, e que ninguém vai precisar de mim. Eu não quero estar nesse lugar de palco, não digo, né, de palco onde todos precisem de mim, não. Devem precisar deles mesmos, né? Eles devem descobrir a sua filiação e precisar de Cristo, porque a nossa geração necessita de Cristo. Então, quando eu falo de feridas, eu gosto de falar dessas feridas, 4, principalmente porque Jesus enfrentou todas as outras feridas, né? Mas, não, menos a culpa, nada disso eu acredito, mas a traição, ele passou pela traição, ele passou pela rejeição, ele passou pelo abandono e ele passou pela humilhação. E muitas das vezes, quando a gente passa por uma dessas feridas, a gente tem que entender que, ainda que a gente não tenha ninguém ao nosso redor para nos ajudar, saibamos que Cristo passou por elas também. E que Ele é a nossa saída real e verdadeira. E que nós temos que buscar a este Cristo, né? Para que Ele possa dar luz a este sentimento. Mas, para você que está aqui hoje, né, na live, a Rose tem lá no link dela, entra lá e adquire esse book, gente. Amém. Porque eu tenho certeza para você que vai ser de grande diferença, vai ser um divisor, né, na sua vida, você ler, você fazer essa leitura e você Fazer os praticar. exercícios, né? Cada uma das 10 mulheres colocou lá um exercício para que você possa evoluir também, você possa procurar elas nas redes sociais, que elas são psicanalistas, são consteladoras familiares, então cada mulher tem algo muito especial que com certeza um desses temas vai tocar o seu coração. Uma vai falar de casamento, outra vai falar de filhos, a Andréia, né, falando sobre a criança interior, sobre essa criança ferida que grita, né, na nossa vida adulta e nos impede de ser quem nós realmente nascemos para ser. Porque essa criança interior aqui nada mais é do que as nossas emoções que foram feridas lá na infância, é isso, né? É isso. As Elas não amadurecem, é elas isso, Andréia? Essas emoções, elas ficam infantis? ficam infantis. A gente fica infantilizada. Você já viu uma pessoa bravinha? Tadinha. Igual aquela criancinha bravinha lá, entendeu? Não quero do meu jeito. É uma criança. Sai do adulto. Tudo que tira a gente do adulto e faz a gente ir para uma emoção, porque eu digo que a emoção, ela é a dor. A emoção, você não disfarça ela. A emoção, você leva um susto, uma surpresa, uma raiva, na hora você vai sentir. Fiquei com raiva. Mas fiquei com raiva, não vou conseguir disfarçar para ninguém que eu tô com raiva, porque a emoção, ali na hora, você sentiu ela, a alegria. Essa raiva, eu fiquei com uma raiva. Vamos supor que alguém me assustou, né, na infância. Eu fiquei com raiva. Quando eu sou adulto, eu tenho pavor de quando alguém grita perto de mim, vamos supor. E aí, o que a pessoa faz muitas das vezes? Ela grita também. Ou então, ela segura aquele sentimento. E é o sentimento que explode dentro da gente. Porque a emoção, a gente extravasa ela. É impossível esconder uma emoção. Agora, o sentimento, não. O sentimento, ele fica lá dentro, a gente escondendo aquilo. Então, é esse sentimento guardado aqui dentro do coração do adulto. São várias, imagina várias bombinhas de emoção escondida dentro desse sentimento que eu não quero que ninguém veja. O que acontece? Alguém vem e consegue acertar, logo lá a pessoa explode todos aqueles sentimentos. Tudo aquilo que estava guardado aqui, a pessoa explode. E aí, mais uma vez, aquela enxurrada de emoção quando era criança. Aí a pessoa pergunta, mas por que de novo? Porque é preciso olhar para as feridas. E outra, depois que você olha para as feridas da criança, eu
sempre costumo dizer, né? A ferida não vai ser curada enquanto a gente respirar. Enquanto a gente respirar, haverá resquícios, porque não temos uma só ferida, né? São várias situações que a gente passa pela vida. E principalmente quando as situações se repetem. Principalmente quando as situações se repetem, a gente não consegue compreender por que essa situação se repete tanto. Porque eu não olhei para a ferida e não peguei a minha criança. Ah, eu tenho até aqui a bonequinha, então. Esse é o adulto que diz que está curado. Uau. Ele está curado? Fazendo barulho. Com essa barulhada que você acha que ele está curado? Então, muitas das vezes, esse adulto, olha, ele carrega todas essas feridas. A ferida está lá dentro, é esse grito que ele não deu. É esse fica quieto quando ele queria falar. É esse, hoje eu não vou te levar. Você fica. É a sua irmã que vai. É o seu irmão que vai. Você não. E aí ele se esconde. Eu não posso. Então, essa é a emoção. É o grito que ele não pôde dar. É a dor que ele sentiu. E ele vai tampando essas dores. Tampando essas dores. Tampando essas dores. Imagina quando este daqui explodir. Se ele não curou a ferida. Agora, se ele fosse realmente curado, leve. Uau. Aí voa, né? É o que a gente falou lá no início. Aí voa. Aí acredita que a oração está chegando até a Deus. Meu Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Mas até o não de Deus é resposta. Até o espera de Deus é resposta. Não é só o sim de Deus que é resposta. É que a gente quer o sim. Mas quando estamos feridos, né? A criança só quer sim. Não, e Eu fui no supermercado do menino. Agora que você tocou no assunto oração, até vou te interromper aqui. Como a gente, se a gente for analisar, parar para olhar a nossa conversa com Deus. Muitas vezes a gente está nessa posição de criança birrenta, de criança ferida, querendo que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas a oração do Pai Nosso diz assim, que seja aqui na terra, assim como não é no céu, que seja feita a tua vontade e não a minha. E eu fico ali insistindo, né, como aquela criança ferida, birrenta, e de certo Deus fica olhando lá de cima, né? Ele não pode. Porque ele é muito misericordioso. Ele não pode responder para a criança. Você tem Uau. coragem de dar um carro para a sua criança? Uau. Você vai dar um carro para a criança? Forte. Então, por isso que é necessário curar a criança. Por isso que você voltou para a criança, Rose, está passando por esse processo. É necessário curar a criança. Deus não vai dar a chave de um carro para uma criança. Se uma criança, duas crianças casadas, o que vai acontecer? Fala para mim. Deus está te chamando para ser Esther. E eu quero ser lá o bebezinho que acabou de nascer. Deus está tirando a pessoa da radar para transformar em Esther? Isso, muitas vezes a gente quer continuar na zona de conforto, né? Porque continuar onde eu estou, tudo eu conheço, né? E viver o novo de Deus para minha vida é perder o pé, né? É perder o controle da situação. E é isso que Deus quer de nós, né? É que a gente perca o controle, deixa o controle na mão dele, né? A criança quer ir para a escola, para o prezinho? A criança não quer ir para o prezinho da escola. Mas chegou a hora de separar. Então, há momentos em que Deus só vai nos responder quando a gente assumir esse posicionamento adulto. Não. Eu não digo nem um posicionamento curado, porque quem já caminha comigo faz tempo, é isso mesmo que eu falo. Enquanto a gente respirar, o nosso corpo vai doer, as nossas emoções vão doer. Então, nós temos que olhar para essa criança. Quando a gente passar por um momento de aflição, a gente olha para dentro de nós e pergunta para essa criança:
O que que você está sentindo? Nós temos essa propriedade de conversar com a gente mesmo. Por que é que eu estou me sentindo assim? Por que é que eu estou me sentindo... Exatamente. Ou minha alma, né? Ô, minha alma, por que que você está se sentindo assim? Justamente Então, porque está batida a minha alma, porque se perturba dentro de mim. olha que perturbação. Não deixava nem Davi dormir. Verdade. A ansiedade, Exatamente o que acontece com a gente, né? sim. Então, quando a gente fala sobre criança, no máximo que Deus pode dar para uma criança é um adulto para cuidar dele. Aí, às vezes, a gente não quer ser dependente. E, às vezes, é momento de ser dependente. Porque, naquele momento, eu não quero assumir a minha postura adulta. Então, para assumir a postura adulta, é necessário. E assumir a postura adulta, né? Às vezes a gente leva muito para o lado financeiro, né? Não é só para o lado financeiro que se assume uma posição adulta. Tem a área do domínio da casa, tem a maneira de lidar com as pessoas. Não é só não é só porque eu me mantenho financeiramente que eu sou adulta. Não é isso que nos faz, mulher, ser adultas. Ser adultos é, muitas das vezes, assumimos a nossa posição de mulher do lado do nosso marido que está necessitando de nós naquele momento. E isso é ser adulto. Não é trazer dinheiro para dentro de casa. Às vezes terá momentos que será só estar ao lado ali do meu filho. Será estar ao lado ali da minha filha. Será dando apoio, talvez, para minha mãe. Não sei, algo. Não necessariamente relacionado ao dinheiro, porque muito se fala que é só o adulto que ganha dinheiro. Eu também concordo com isso. Criança não ganha. Aliás, só criança ganha dinheiro, né? Adulto faz. O adulto produz o seu dinheiro. Então, Rose, quando eu falo de criança ferida, é isso. E quando a gente fala de Deus, é isso. Deus, ele não pode dar uma chave de carro para uma criança. E se eu estou lá orando, birrenta para ele, chorando e falando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, ele olha e pensa, o que que ela está fazendo? Só batendo o pezinho no chão? Como que eu estava falando, eu vi um bebezinho saindo chorando do supermercado domingo, porque já chegou os ovos de Páscoas. Aquele monte de ovo. E eu admirei o pai, porque o pai saiu erguido, a criança chorando do lado dele, ele simplesmente todo pleno, andando alto, segurando. Inteligência emocional. Muita inteligência. O meu esposo ficou com dó do menininho, mas eu pensei, meu Deus, esse pai tá certo. Porque ele está ensinando ali aquele filho que não é o momento. E ele não se desesperou e nem nada. E meu marido entrou e falou assim, aqui, por que que o menininho estava chorando? Aquele monte de ovo de Páscoa. Então, gente, falar sobre criança ferida é falar sobre esse misto de emoções que a gente carrega. É falar sobre esse monte de traumas, né? Que a gente veio carregando e recarregando, que é o pior. O pior não é nem carregar, mas é recarregar. É o aceitar de novo e de novo e de novo. E não parar e observar. Eu fui abandonada aqui, eu fui abandonada aqui, eu fui abandonada de novo. Por que que eu estou sendo abandonada? Olha para dentro. E agora tu tocou num ponto aí no recarregar, porque muitas vezes nem foi gerado na criança, mas sim lá na avó, na mãe, na bisavó, e veio, né? Repetindo o ciclo dessas dores, né? Mas já é um ciclo mesmo, como vocês são raízes. As feridas emocionais, Não. o pai, o que, que o pai fala para o filho? Mas meu pai também me tratava assim. Ah, mas o meu avô também me tratava assim. Olha E isso. ninguém se alinha, né? Então, um vai passando para o outro da forma. Repetindo aquele padrão de comportamento, né? Vai repetindo aquele. Os feridos vão ferindo, Vão né? ferindo. O ferido vai ferir. Por isso que tem que haver o perdão. Porque quem feriu, normalmente foi ferido. Então, é necessário que haja o perdão. Principalmente, é necessário que a gente olhe para esses traumas, para essas feridas, e que a gente saiba nos cuidar de nós mesmos.
É olhar e saber compreender o momento que latejou aquela ferida. Veja se é no momento onde você está ali, olha, no ambiente com muitas pessoas, você tem medo de falar. Por que você tem tanto medo de errar? Por quê? Uau. Porque, na verdade, quando a gente não fala, temos medo, na verdade, é de errar. E errar, a gente vai errar sempre. Eu costumo falar nos meus atendimentos de análise que é assim, olha, você quer fechar comigo? Quero. Você tem certeza? Tenho. Mas e se você errar? Ah, e se eu errar? Eu falo, você vai errar. Se perdoe. Levanta a cabeça e começa de novo. É principalmente para vício. A pessoa tem vício, quer parar um vício, né? Tem várias técnicas. E aí a pessoa fala, e se eu fizer? Começa de novo. Se você fizer, começa de novo. Não desista. Olha só o insight que me veio agora. Como isso acontece, né? A pessoa está ali caminhando, né, no processo de cura, de repente ela tem uma recaída e ela não aparece mais, né, nas sessões, pagou muitas vezes já 10 sessões e ela não aparece mais. Por quê? Porque aquela culpa, a autoculpa é tão grande que ela não se perdoa. E quando a gente não se perdoa, é o mesmo que a gente negasse a morte de Jesus lá na cruz do Calvário por nós, porque ele já levou todas as nossas dores lá na cruz. Então, assim, ó, ele morreu por nós. Então, isso já, o nosso perdão já está decretado. Então, assim, quando eu pego para mim isso, aí eu digo, não, não foi suficiente a morte de Jesus. Deixa eu carregar um pouco aqui. Ele deixa eu sofrer até ele descobrir que eu já paguei o preço. Aí, às vezes, tem pessoas que morrem ali carregando a cruz delas e elas não descobrem que o preço já foi pago. Olha Já isso foi. que triste, gente. A pessoa, às vezes, passar aqui pela terra, passar por sacrifícios que já foram pagos por ela, que ela já foi comprada lá na cruz com preço de sangue. Não, ela insiste em ficar em levar aquilo dali, não, deixa eu me fragilar aqui, deixa eu levar essa dor aqui, porque essa dor é minha e ninguém pode sofrer isso por mim. Ela fica ali naquela autocomiseração, né? E também muitas vezes não se abre para ver algo novo. Tem pessoas estendendo a mão e dizendo, vem aqui, eu te dou a mão, eu quero que você aprenda algo novo, a pessoa não se abre. Eu sempre digo que o que nos faz permanecer nesse estado de vegetação, de ciclo, de derrota, é a resistência. Resistência em aceitar ajuda. Resistência. Se Deus já mandou tantas pessoas muitas vezes para você, para te ajudar, e você diz não. Você prefere ficar ali andando em círculo naquela tua doença, naquela tua dor. Porque Deus me falou. Uma vez eu perguntei, Senhor, que tipo de filha que eu sou? Eu tenho as minhas conversas com Deus, meus papos de pai para filha aqui, eu pergunto, Senhor, que tipo de filha que eu sou? A resposta veio a jato. Ela caiu dentro de mim assim como um relâmpago. Você é do tipo resistente. Olha que lindo. Então, assim, as coisas não aconteciam na minha vida porque eu resistia. Eu não acreditava no novo. Para mim, todas as pessoas, se eu escutasse um coach, alguma coisa, eu sempre tinha a minha palavra era maior do que a dele. Isso é bobiça, capaz que isso daí vai fazer alguma coisa para mim, só quer dinheiro, essa turma só quer dinheiro. Então, assim, ó, quando que a minha vida mudou? Quando eu baixei a guarda. Ô, Rose, sobre o que é dinheiro, sobre o dinheiro, vamos falar do dinheiro. É necessário dinheiro. Sim. O adulto, é necessário o adulto pagar. Quem não quer pagar? A criança. Olha aí. Olha a criança se manifestando. Então, assim, se você, quando vê uma live, alguém te oferece alguma coisa e você... É a criança que está berrando aí dentro, resistente para que você não mude. Eu fui assim. Sabe quando que a minha vida começou a mudar? Eu fiz muitos cursos gratuitos, muitos. Mas a minha vida startou quando eu fui lá e eu paguei o preço. Isso é ser adulto, é pagar o preço. Pagar o preço. O preço que me custa mudando. A palavra de Deus diz que a sabedoria de tudo. Olha Quando isso. você encontrar sabedoria, compre ela. Uau! Deixa para depois. Olha isso. Então,
quando a gente está passando pelas lives e a pessoa está lá vendendo, ofertando o seu serviço e a pessoa se dói, é a criança que está dolorida. A criança não quer aprender, a criança quer de graça, a criança quer que todo mundo pegue na mão dela e atravesse a rua. Uau! É isso. Aí eu peguei o versículo aqui de resistir, né? Resistir ao Espírito Santo. Não, é abandonar a possibilidade de arrependimento. Olha que forte. Não, mas não é. Eu quero ver o versículo Então, mesmo. É assim, de resistir. agora falando aí, deu um start aqui, porque assim, ó, quantas e quantas vezes, gente, eu sempre falei mal de quem vendia rifa, de quem me oferecia as coisas, sabe? E essa era a minha criança, por quê? Porque eu vim de uma infância de muita escassez. Dinheiro, assim, acho que eu vi pouquíssimas vezes na minha mão, pouquíssimas vezes, dá para contar. Assim, eu A não escassez é via dinheiro, eu passei uma infância toda sem saber que dinheiro existia. Então, assim, nunca foi dado assim, esse dinheiro é para ti, tu vai guardar, ou tu vai comprar isso, tu vai administrar. Não, não teve isso, não teve educação financeira. Tive contato com dinheiro. E assim, hoje eu tô vou fazer 48 anos, até os 44 anos da minha vida, eu vivia assim, ó, totalmente inerte ao dinheiro. Tive bons cargos na minha vida, sempre fui muito bem remunerada, mas o dinheiro vinha e... Por quê? Porque a sistêmica me ensina que a criança não faz dinheiro. A criança não segura dinheiro, a criança não guarda dinheiro. Então, um adulto ferido nessa parte financeira, nessa parte, né, com as emoções feridas com relação a dinheiro, lá na vida adulta, ele não vai conseguir reter ou não vai conseguir fazer. Sempre vai ter um problema. E a gente aprende na sistêmica que com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, eu preciso estar com pai e mãe dentro de mim alinhados. E essa criança tem que ressignificar toda essa situação de escassez que ela viveu e fazer as pazes com o dinheiro, fazer as pazes com a prosperidade. Dizer prosperidade, eu vejo você. É isso, Andréia? É isso. O dinheiro, ele é uma bênção, né? O dinheiro é uma bênção. As pessoas usam muito aquele versículo, eu vou até achar ele aqui, O camelo no buraco da agulha? você sabe, nem o Quem rico, nunca ouviu esse versículo? Eu cresci ouvindo isso, gente. nem Então, o isso vai rico criando entra, na cabeça da criança o quê? Que ser rico é pecado. nem o rico entrar no reino de Deus. Deus, o dinheiro tem que ser abençoado. Todo o dinheiro que vier nas nossas mãos, nós temos que abençoá-lo. Isso é importante. E todo o dinheiro que sair das nossas mãos também, ele tem que ser abençoado. Todo o dinheiro que o meu coração se fechar, nem dê, não dê. Se você quis dar aquele dinheiro com o coração fechado, o dinheiro ele é uma energia. Antes dele virar aquele papel, ele é um fluir. Se ele está indo para a vida daquela pessoa com aquele sentimento de nódoa, o que vai voltar para a minha vida? Nódoa. Então, tudo que eu der, eu tenho que dar de todo o coração. Olha que lindo isso. Todo o dinheiro que sair da minha mão, ele tem que ser abençoado. Olha, Mudar minha Jesus visão, né, com relação ao dinheiro. Jesus disse aos discípulos: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O buraco da agulha realmente é uma montanha que lá no deserto, essa passagem que Jesus fala era para aquele povo, e lá o camelo, eu tenho uma mentora que ela é judia, e ela diz que ela já teve que viajar pelo deserto, e ela diz que quando o camelo não abaixa para passar nessa pedra, eles passam um dia esperando para o camelo abaixar, para passar pelos buracos dessa pedra, porque não é um buraquinho da agulha igual a gente
tá pensando. E os Sim. camelos levam o quê? As riquezas. Então, tá tudo nas costas do camelo, a riqueza. Olha aí. Ou a pessoa passa sem o camelo e deixa o camelo para trás, ou ela espera a boa vontade do camelo abaixar para passar por aquele lugar. Aí continua assim, Camelo, Andréia, esse camelo pode ser comparado com as nossas resistências também, né? Ou então tudo que eu Não quero passar, eu não quero passar. ou tudo que eu quero levar. Eu estou passando por uma nova fase da minha vida. Vamos supor, né? Eu estou mudando, eu estou em transicionamento de profissão. Se eu não largar as velhas ferramentas, como que eu vou usar a minha caneta? Antes eu usava tesouras. Agora eu uso caneta. Fala para mim. Olha. Então, numa transição, eu tenho que abandonar o velho. Vou terminar aqui, olha. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Olha só, Jesus estava falando só sobre os ricos. Então, significa que todo mundo lá era rico? Olha isso. Porque Jesus falou assim, olha, nenhum rico entrará no reino de Deus. E os A Renata discípulos falaram falando, eu. Abandonaram a máquina. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus é possível o homem entrar no reino de Deus? O rico entrar no reino de Deus? É possível. Porque o final dessa parábola termina assim, ó, para Deus tudo é possível. Então, se o rico está vivendo o propósito dele de ser rico aqui na Terra e está fazendo bem para as pessoas que estão ao seu redor, é com certeza que ele vai entrar no reino de Deus. Aqui não está falando daquelas pessoas maléficas que roubam e tiram tudo de todo mundo. Aqui está falando, aqui ele estava falando, aqui ele está falando de ricos bons, né, no caso, porque eles perguntam, quem que pode ser salvo então? Ali estava o entendimento que todos eles eram ricos. Dá-se entender isso se a gente lê direito. Mas Jesus termina assim, ó, para Deus todas as coisas são possíveis. Ele estava dizendo assim, olha, Deus pode colocar o rico e o pobre no reino de Deus. Qualquer um dos dois podem entrar no reino de Deus, desde que estejam vivendo o seu propósito aqui na Terra. Então, que todo o dinheiro que sai da nossa mão saia abençoado, porque somos adultas, porque somos mulheres que temos o coração generoso para dar, para doar, para que o reino cresça e para que a gente aprenda. E como eu gosto de dizer, o conhecimento ele tem que ser pago. A palavra de Deus está aqui, olha. Ela é um alimento para a nossa vida. A gente abre, lê, e o próprio Espírito nos alimenta. E isso é maravilhoso. E olha uma coisa que me caiu agora, o Espírito Santo tocou aqui no meu coração. Você falou que toda a sabedoria é paga, né? Como que eu pago a sabedoria da palavra? Com aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo. Vida. Uau! Se você não der o seu sacrifício vivo, o preço que Deus pede de nós para que a gente acesse a sabedoria mais profunda é o nosso tempo. Uau! Às vezes, quando acordamos de madrugada e abrimos mão daquele tempo, daquele sono mais maravilhoso que tem das 3 da manhã, e a gente acorda e fala, vou orar, vou abrir mão desse tempo meu aqui, ó, para me encontrar com Deus. Eu paguei? Paguei, porque eu poderia estar dormindo, mas eu paguei o preço de estar acordada para encontrar com Deus. Então, até para encontrar com Deus, eu vou estar dando o meu tempo. Que a única coisa que a gente tem, tempo é vida. Tempo é vida, né? E a gente fala que o dinheiro também ele é uma energia que serve à vida. Não foi Deus que criou o dinheiro, foi o homem de uma forma, né, de troca. Então, quanto mais vidas você toca, mais dinheiro você tem. É assim que funciona. Quanto mais vidas você transforma, mais o dinheiro vem. Transformando
quando a gente transforma as vidas para o bem, para o reino, não precisamos nem trabalhar, Deus vai mandar, porque Ele sabe em quem confiar. Deus sabe o propósito que Ele colocou no coração de cada uma de nós. Então é isso, a criança ferida, nós terminamos, né, de explanar um pouquinho sobre... É só um pouquinho do que tem no livro, gente. Isso aqui no nosso e-book. Isso aí é só uma ponta, né? Uma ponta do iceberg. Essa live para as pessoas que forem adquirindo, né, entra em contato, todo mundo tá lá, né, tá todos os... Tem o contato de todas as mulheres aqui, as redes sociais, convide para palestrar, elas fazem palestras online para a igreja, para grupo de mulheres, com certeza vai edificar muitas vidas. Vai ter então, vários assuntos assim, olha, fica de olho, não perde nenhuma live, não percam nenhuma live, serão 10 lives, né, Rose? Serão 10 lives. São 10 terças-feiras, isso mesmo. Não perca. A cada uma dessas lives, vocês vão estar aprendendo um pouquinho mais sobre uma pílula, né? Eu tô com a pílula, né? Com a minha pílula da manhã, mas cada live você vai aprender um pouquinho mais e você vai entender que este e-book, ele é uma mentoria. Amém. E que se você fizer tudo certinho e fizer todos os exercícios, vai ter o seu feminino vai ser colocado em movimento. Então, a Andréia é psicanalista, ela é cristã e ela está disponível, né, gente? Eu vou marcar ela aqui no Instagram, sigam ela no Instagram, chame ela no privado se precisar de um atendimento, de uma consulta, de algo mais profundo, né? Se essa live tocou e você quer se aprofundar nesse assunto da criança, chame a Andréia. E só tenho a agradecer, Andréia, por cada palavra que foi liberada aqui. Tenho certeza que é cura para as mulheres que estiveram aqui, para as que ainda vão entrar. Isso são sementes, né? A gente está plantando hoje. E com certeza vai dar lindos frutos. Rose, olha que lindo. É o trigo que está querendo. Sabe o trigo que morreu? Uau. Ele está querendo. Uau! Que maravilha! Que coisa linda! Então, gente, o link da minha bio, a gente está com promoção, R$19,90, preço de lançamento desse e-book. São 124 páginas que Deus vai te proporcionar transformação para a sua vida, para a sua casa. Porque assim, eu sempre digo que uma mulher que se posiciona dentro da sua casa, ela muda toda uma geração. Ela não muda somente ela muda todas as pessoas que estão à sua volta, ela muda a história da sua família, porque ela decide ver, ela decide se curar dos seus traumas, e curar, como a Andréia falou ali, é uma palavra muito forte, mas a gente ressignifica, né? Todos os dias a gente tem situações novas para estar ressignificando, para que Deus possa, né, acessar. Que é como a gente falou no início, quando a gente está muito machucada, muito cheia de dores, a gente não consegue ver Deus como Pai. A gente não consegue acessar Deus na plenitude dele, porque a gente só consegue enxergar as nossas dores. Nós chegamos a ele tão ferida, que a gente fica que nem uma criança ferida, toda, né, sangrando ali na nossa oração, e a gente tem aquela sensação de que a oração não sobe, e realmente parece que ela fica presa numa atmosfera, e a gente sai dali às vezes mais pesada do que se ajoelhou. Mas insista, porque eu sempre digo que oração não é uma obrigação. Oração é determinação. Você não vai sentir de buscar Deus. Não. Eu vou buscar Deus quando sentir. Não. Se você esperar sentir, você nunca vai buscar. Você tem que determinar o teu tempo no teu dia para estar com o Senhor, para que a tua vida possa mudar. Então, assim, nenhuma dessas mulheres que está aqui nesse e-book não são mulheres que buscam a Deus. Todas elas têm o seu tempo no dia dedicado a buscar o Senhor, a estar com Ele, a estar com o Criador, aquele, né, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim, que você possa também tirar um dia, um momento do seu dia para estar com Ele. Você não independente de onde você esteja, no carro,
no trânsito, que você possa elevar o seu pensamento, que você possa se ver Deus como pai e você como filha dele, porque a palavra de Deus fala que nós somos filhos, né? A morte de Jesus por nós na cruz, quando nós aceitamos que ele morreu por nós, que ele levou lá na cruz todas as nossas dores, isso nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, que você possa usufruir dessa filiação, dessa força que é ver Deus como Pai. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E você tem essa força geradora de vida dentro de você. Então, logo você pode mudar a sua realidade. Só você pode fazer isso, em conexão com Ele, com Deus Pai. Amém. Sou muito grata a Deus pela tua vida, André, pela essa tua entrega maravilhosa. Por todas as mulheres que ainda, né, verão essa live. Sou muito grata a Deus pela vida de cada uma de vocês. Porque esse trabalho aqui, gente, não é sobre nós. As histórias são nossas. Nós temos autoridade sobre cada história que está aqui, porque nós vencemos. São etapas da nossa vida que nós vencemos. E Deus nos deu autoridade para vir aqui transbordar na vida de vocês. Então, honre essas mulheres, honre esse trabalho, que Deus vai te honrar. É o princípio da honra, né? Quando eu honro, eu também sou honrado. Amém? André, eu gostaria que você encerrasse com uma oração para essas mulheres que estão aí, que se identificaram. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda antes da gente encerrar, né? Sobre a criança ferida. Que o Senhor possa, né, dar sabedoria para que elas possam sair desse lugar de resistência, para que o Senhor possa trazer o novo para a vida delas. Amém? O Rose, deu uma falhadinha. Eu não consegui Eu ouvir você. gostaria que você fizesse uma oração para que essas mulheres que estão aqui e as que ainda vão entrar, né, que Deus consiga trabalhar no coração delas e que toda resistência caia por terra e que elas consigam, né, adquirir o e-book, conversar com essas 10 mulheres que estão aqui, chamar elas no Instagram. A Jane fala sobre relacionamento, sobre casamento. Eu preciso trazer essa mulher para pregar aqui na minha igreja, mas eu não consigo. Reúne as mulheres da tua igreja e chame ela lá, ela faz uma videoconferência com as mulheres, ensinando como falar sobre relacionamento. Como você se relacionar com o teu esposo. Porque ela já foi curada nessa área, então ela tem autoridade para falar sobre isso. Eu falo sobre filiação. Sexta-feira passada foi a primeira live, né? Eu falei sobre isso, sobre ser filha. Sobre ter, né, essa filiação em nós. A Andréia hoje falou sobre a criança. Então a Andréia foi uma criança ferida. Então ela tem autoridade hoje para falar sobre isso. Falar sobre abuso, falar sobre abuso físico, abuso emocional. Então ela tem autoridade sobre isso. A Renata também é da próxima terça-feira. A Renata, ela vai contar o testemunho dela e falar sobre o que ela fala aqui no e-book, né, sobre distúrbios alimentares. Então, quantas pessoas que você conhece que tem esse problema? Assim, hoje ela tem autoridade para falar sobre isso, porque ela já venceu. Quando eu venço, Deus me dá autoridade para que eu transborde na vida de outras pessoas. Porque as minhas experiências, aquilo que Deus concedeu, a minha vitória, não é para mim, não é para ficar guardado para mim, mas é para que alcance vidas, para que elas olhem para a história da Andréia, para a história da Rose, para a história da Jane, para a história de tantas mulheres que estão aqui nesse e-book, para que elas possam dizer assim, se foi possível para elas, eu também vou conseguir. Em nome de Jesus. Consegue fazer uma oração para nós, André? Então, antes de orar, eu quero recapitular para essas mulheres, porque veio direto do céu a hora que Deus falou que Ele não pode dar, né, uma responsabilidade tão forte para uma criança. Uau! Então, quando nós formos orar, embora saibamos que somos filhas, reconheçamos que não é a criança quem está indo lá, somente, né,
questionar a Deus. Mas saibamos que somos como Esther, mulheres adultas, rainhas, que estão, num certo momento, despindo-se de suas vontades, como a rainha Esther jejuou por 3 dias. Despindo-se de suas próprias vontades, para receber a salvação para todo o reino. E às vezes o reino que você precisa de salvação é a sua própria casa. Então, hoje eu vou pedir para então que vocês possam fechar os olhos, coloque a mão no coração, aí onde você estiver, e se conecte neste momento com o seu pai. E lembre-se, nesse momento eu vou pedir para que você vá lá na sua infância. Lembre-se de todas as vezes que você foi ferida, traída, abandonada, envergonhada. Quantas vezes você quis pegar um pedacinho de comida na mesa e você recebeu um não? Quantas vezes você foi na casa de um vizinho e voltou com vontade de comer alguma coisa? Quantas vezes no Natal você viu alguém, todo mundo ganhando, você ganhou aquele presente quando estava ganhando? Quantas vezes você foi na escola e quando você percebeu, a sua roupa estava rasgada. E você foi passando por todas essas feridas. E aí, no dia de hoje, você não entende quando alguém olha para você torto. Você pensa, logo, o seu inconsciente quer te salvar novamente daquela dor que você sentiu no passado. Mas hoje eu quero te dizer que Cristo, ele é aquele. Se tem alguém que pode curar, é Cristo, de dentro para fora. Então, que Cristo hoje venha curar essa criança ferida que você vem arrastando. Às vezes a criança já quer até tirar as mãos das suas mãos, porque ela já não aguenta mais ser usada, porque muitas das vezes nós usamos as armas dessa criança ferida para nos defender. Então, hoje, deixe livre essa criança. Em nome do Senhor Jesus, pare de usar as armas do abandono, para de usar as armas da humilhação, para de usar as armas da traição. Deixe que as pessoas confiem em você. Pare de abandonar todos aqueles que se aproximam de você. A partir de hoje, assuma uma postura adulta em nome do Senhor Jesus e saiba que a chave que você está tanto pedindo a Deus, ela vai chegar suas mãos, porque diante de Deus como adulta, como adulto é que você chega no dia de hoje. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti neste momento como adultas que somos, Pai. Pedimos perdão por tudo aquilo, meu Deus, que fizemos que não esteve de acordo com a Tua vontade, Pai. Meu Deus, nós perdoamos todos aqueles nossos abusadores, traidores, aqueles que nos causaram rejeição, humilhação, perdoamos a todos, Pai. Queremos deixar aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, em panos limpos, Pai. Tudo branco, Pai, em cima da mesa, para que em nome do Senhor Jesus o Senhor possa, em nome de Jesus, entregar essa chave da vitória em nossas mãos, Pai. E nós saberemos exatamente aonde usar essa chave, Pai. Que hoje seja um dia de que o adulto possa ressignificar, possa olhar para essa criança ferida e dizer, eu estou aqui. E nós vamos vencer, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E você repete aí no seu lugar, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Somos adultas. Estamos ressignificadas. Receba a sua chave em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois levantar o testemunho. A gente não pode, a gente nunca libera uma palavra que a gente está acessando o reino no nome do nosso Senhor Jesus, né? De Yeshua HaMashiach, aquele que deu a vida por nós. Então a gente sempre sabe que quando a gente abre, acessa esses céus, a resposta vem, o milagre vem. Então pega a sua chave da vitória e conta o seu milagre, pega a minha também. E você, adulta que é, adquira o seu e-book lá no link da bio da Rose. Amém, amém. Que maravilha. Deus abençoe a todas. Alguém aqui, antes da gente encerrar, gostaria de fazer alguma pergunta para a Andréia sobre a criança, sobre o tema que a gente trouxe hoje? Aproveita.
Deus é maravilhoso, que encontro tremendo, segundo encontro, né, que já foi, o lançamento foi semana passada, e eu já aproveitei para falar sobre o meu tema, que é ser filha, e agora a Andrea falou sobre a jornada da criança interior, né, foi maravilhoso. Semana que vem vai ser a Renata, e ela vai falar sobre Sou Princesa, a menina dos olhos de Deus, e ela vai contar sobre aquilo que Deus deu vitória para ela e aquilo que ela tem autoridade para falar, que é sobre os distúrbios alimentares. Aguardo vocês na terça-feira que vem. Deus abençoe a tua vida, André. Que os teus caminhos sejam iluminados pelo Espírito Santo do Senhor. Que onde você colocar a planta dos teus pés, haja transformação. Transformação de vidas, transformação de ambientes. E assim seja com cada uma que está aqui e que ainda vai passar nessa live. Beijo no coração de cada uma de vocês.